nós vamos aqui ao livro, como eu disse, de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, nós teremos então uma mensagem que fala sobre esse céu de bronze, não é? Que nos dá assim o conhecimento desse céu de bronze que muitas vezes tem atormentado no sentido de tirado a paz, não é? E muitas vezes fazer com que muitas pessoas elas deixem de ter essa paz em Cristo, essa paz no Senhor, porque vamos convir que o problema, o mal, o sofrimento, ninguém vive esses tempos, esse momento 100% bem, não tem como. Pode ser o mais santo, o mais crente, o mais cristão, não é? Ela vai vivenciar, ela vai passar momentos que vai ser tenebroso, vai ser momentos de altos e baixos. Muitas vezes a nossa fé, ela vai, dar aquela balançada, e é aí que entra então o conhecimento da palavra de Deus para nos fortalecer. Por isso é que a mensagem do Senhor, ela fala ao nosso coração de uma maneira poderosa, para que na palavra, na Bíblia, a gente encontre fortalecimento para esses momentos. Você entenda que você não é forte. Nós precisamos buscar todos os dias para nos tornarmos fortes cada dia. Cada dia você tem que se firmar hoje, buscar hoje para estar firme hoje. Amanhã é um novo dia, amanhã recomeça tudo de novo. Amanhã você começa a se fortalecer outra vez, você começa a buscar a Deus. É por isso que a leitura cotidiana, é por isso que a oração, o Senhor nos leva a entender que deve ser uma oração sem cessar, uma oração sem cessar, uma oração que não pode parar. Por quê? Porque a oração te fortalece, não é? E por que a oração fortalece, pastor? Porque oração é comunhão, oração é comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é estar perto de Deus. Se você ora, você está perto dele, ele está perto de você. Então essa aproximação entre Deus e você, entre Deus e eu, nos torna mais forte, porque ele deixa-se ser conhecido por você, não é? Ele se deixa conhecer para ti, para mim, para nós, entende? Então coloque no teu coração essa convicção de que é necessário, no nome do Senhor, permanecer firme, permanecer na graça do Pai e se firmar a cada instante no Senhor. Confia, acredita, fica firme e Deus é contigo. Amém? Deuteronômio é o livro que nós estaremos então lendo, e eu quero convido você a acompanhar comigo. Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ao versículo 23. O capítulo 28, ele é um capítulo muito grande, ele vai para uns 60 e poucos versículos, então não temos como ler tudo, mas nós teremos assim um momento em que nós vamos falar assim, por cima de toda essa leitura, para a gente ter um conhecimento melhor, um conhecimento mais aprofundado, tá ok? Então veja só, estaremos lendo o versículo 23, mas falaremos num bojo geral, numa mensagem geral de todo esse capítulo, em nome do Senhor. Então o capítulo 28 e no versículo 23, a palavra de Deus vai nos trazer algo que é verdadeiramente direcionado ao que nós estamos falando hoje, e diz assim: o céu sobre a sua cabeça, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Chão como ferro, céu como bronze. Só esse versículo. A Bíblia, ela está trazendo aqui uma metáfora, não é? É simbólico. O céu, bronze, terra, ferro. Isso é simbólico. Isso é simplesmente uma metáfora, querendo mostrar a dificuldade nesses termos. Dificuldade na questão de céu e dificuldade na questão de terra. Não é? É só uma metáfora, é simbólico. O Senhor querendo mostrar que um céu de bronze vai ser impossível, difícil que alguém passe, não é? Uma terra de ferro vai ser impossível que dela se cultive, se tire, se consiga coisas boas.
Ninguém vive na terra, né, ou da terra, se ela é ferro. Alguém, ou todos nós, melhor dizendo, vivemos da terra é porque ela brota, ela nasce, ela dá, né? ela produz. Como que uma terra de ferro vai produzir? Então a Bíblia está colocando uma dificuldade em cima e embaixo. Como alguém que está no meio vai poder viver entre bronze e ferro? Então o Senhor está limitando, dizendo que não há como viver assim. Mas escute, toda essa mensagem nós vamos encontrar Moisés trazendo uma palavra, não é? E convidando, chamando este povo a um concerto com Deus. Como se deu essa história, como se dá essa mensagem? Se dá essa mensagem porque Moisés está preparando o povo, não é? A segunda, vamos chamar assim, a segunda levada, não é? O segundo grupo daquelas pessoas que vieram lá daquele tão terrível 40 anos no deserto, não é? Aquele povo que estavam vindo do deserto, que passaram todo aquele processo, agora eles são aquele novo, ou a nova remessa, o novo povo. Moisés então traz uma mensagem mostrando que, olha, ao entrar na terra prometida, para entrar nesse lugar, será necessário um concerto com Deus, será necessário uma vida mais alinhada com Deus. O que é uma vida alinhada? Uma vida em que é direcionada entre você e Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus ordena a nós, aquilo que o Senhor traz como verdadeiramente cumprimento da sua palavra, daquilo que Ele nos ensina. Então, o servo do Senhor, ele estava mostrando àquelas pessoas a dificuldade que seria e a facilidade que seria. Não entendi, pastor. Ele traz duas opções àquele povo. Ele vai trazer nessa mensagem e falar nesse capítulo sobre bênção e maldição. Ele vai falar sobre a escolha das pessoas entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ele vai trazer a essas pessoas, digamos assim, colocando diante deles a escolha deles. Ele vai colocar, olha, vai estar diante de vocês a escolha de bênção e a escolha de maldição. E ele então começa a citar muitas maldições, todo tipo de maldição que poderia vir e que certamente, ou melhor, não é que poderia vir, é que viria com certeza, viria sobre a vida daquelas pessoas, viria sobre a vida daquele povo, né? Todas as maldições, se aquele povo não buscasse viver, não tivesse o despertar de olhar para Deus e viver, ou seguir, ou caminhar, ou andar segundo as diretrizes do Senhor, segundo o ensinamento de Deus através do servo do Senhor. Os homens de Deus que vinham, eles traziam a mensagem de Deus dizendo, olha, Deus não quer que nós façamos isso, Deus não quer que vivamos assim, Deus não quer, a Bíblia nos traz essa palavra, que eles traziam a palavra de Deus, a lei de Deus, vamos colocar assim, a lei do Senhor, olha, para que vocês não vivam debaixo de maldição, vocês vão ter que fazer isso. Aí depois a Bíblia vem e também mostra a parte de bênção. A Bíblia vem e traz para nós todo tipo de bênção, toda a graça de Deus, toda a bondade, amor de Deus, todos os feitos de Deus, os benefícios de Deus, que nós entendemos e chamamos, como a Bíblia diz, bênção. Então, observe você, Deus, Ele traz através do seu servo uma demonstração àquelas pessoas de que eles tinham escolhas, que eles poderiam pender para um lado, onde eles atrairiam para si maldições, como se eles também pendessem para o outro lado. Pender, que eu me refiro, andar, digamos assim, decidir viver por esse caminho. Então vem a palavra e diz assim, vocês então viverão debaixo dessa bênção, se vocês tomarem a decisão entre a obediência e a desobediência. Moisés, ele traz diante daquelas pessoas, digamos assim, um novo recomeço, um conserto com aquelas pessoas. O povo já tinha vindo de vários erros, e eu quero que você desperte a esse entendimento. Deus, ele não está e Ele não é o Deus que muitas pessoas, muitas vezes, pensa ou acha que Ele é. Um Deus que é, sabe, duro,
aquele Deus que vem para querer pisar no seu povo, para querer colocar leis duras que as pessoas não podem carregar, não podem levar, não podem cumprir. E não é isso. Observe você que o povo já tinha vindo de vários erros, de desobediências, sabe, tremenda. O povo vinha, Deus de novo está dizendo ao seu servo: chama este povo, fala com eles para eles fazerem um concerto comigo, não é? Fala com eles para que eles possam buscar ter um concerto comigo, para que as coisas possam mudar sobre as suas vidas. Olha, eu estou oferecendo para eles uma nova terra, eu estou oferecendo uma terra que é muito abençoada, uma terra que verdadeiramente será agraciada, mas eles precisam ser obedientes. Eles precisam ser obedientes. É isso que essa mensagem vem trazendo. E quando é que a mensagem sobre o céu de bronze e a terra de ferro entra? É justamente nas maldições. Deus está dizendo: olha, se vocês buscarem caminhar de forma debaixo de maldições, que é a desobediência, essas coisas vão acontecer na vida de vocês. Se vocês preferirem viver debaixo de uma desobediência, não observando os meus mandamentos, não querendo saber o que eu penso, o que eu digo, o que eu falo, o que eu acho, como vocês devem viver, se vocês andarem debaixo da desobediência, simplesmente o céu vai estar de bronze e a terra vai ser ferro. O que Deus está dizendo? Que haverá um céu onde o povo não vai alcançar a resposta de Deus, onde eles vão clamar, mas Deus não vai ouvir, onde eles vão buscar, mas não vão encontrar Deus, e tudo aquilo que eles dependem, ou vierem a depender, que é da terra, que era o que mais aquele povo dependia para todos os fins, não é? Todos os fins, eles dependiam da terra, como até hoje nós dependemos da terra, não é? Então Deus está dizendo: essa terra da qual vocês sobrevivem, essa terra da qual é a vida de vocês, se tornará uma terra de ferro. O que ele está dizendo? Vai estralar o dedo e será uma terra dura de ferro? Não, Deus está dizendo: essa terra não vai fazer nada, dar nada, não vai brotar nada, não vai nascer nada, essa terra não vai responder a vocês, não se planta em ferro, entendeu? E o céu de bronze, Deus está dizendo: de mim não espere nada, porque as pessoas podem dizer: não, a gente não busca Deus, não ora a Deus, mas a gente está vivendo aqui na terra, a gente planta, a gente vive, a gente vai continuar a nossa história. Deus está dizendo: se vocês esperarem da terra, estão fritos, porque ela será ferro. Mas se vocês olharem para cima e procurarem a mim, buscarem a mim, vivendo em desobediência, não vão me achar, não vão me ouvir, não vou ouvir vocês, não adianta clamar, porque eu não vou ouvir. Entenderam? Então essa mensagem nos leva a esse entendimento de um céu de bronze e de uma terra de ferro. Porém, nós lemos aí, até mesmo Maiana falou, aí me lembro das palavras de Maiana, que ela disse: olha, as nossas orações, nosso clamor, o nosso pedido, os nossos erros causa um céu de bronze, mas as nossas orações e os nossos clamores, não faz o céu se abrir. Observe que essa maldição não é para quem busca Deus de verdade e obedece. Essa maldição vai ser para as pessoas que andam em desobediência. Espera aí agora, pastor. Eu sou crente há não sei quantos anos, e tem vezes que eu oro e o céu está de bronze. Aí eu quero entrar em um ponto que é muito especial sobre isso, que é o quê? Que a pergunta até que nos foi feita, não é? Lembra da pergunta que você mesmo fez? Uhum. Qual foi? Perguntei se a gente pode criar o céu de bronze. Dri está falando ali, se a gente pode criar o nosso céu de bronze. É sobre isso que a gente vai falar só um pouquinho aqui agora. Ou seja, existem três formas das quais a gente pode tornar um céu de bronze. Observe, o céu de bronze ele pode ser porque Deus ele quer agir na sua vida, e Deus tem propósitos na sua história, na sua vida, então ele torna, ou causa, ou faz com que se torne um céu de bronze para você. Momentaneamente, você vai orar, pedir, clamar, e você não vai ser ouvido. Mas aquilo ali não é porque Deus não ama você, e nem porque você está andando em erros, em pecado, em falha, você é desobediente. Às vezes não. Às vezes esse céu é de bronze porque Deus olha para você, ele tem um plano, ele quer fazer algo, então ele permite esse céu de bronze para que coisas aconteçam na sua vida. Quer ver só?
Talvez esse período agora que a gente esteja vivendo é um céu de bronze. Quantos de nós estamos orando para que essa doença passe, para que essa enfermidade vá logo embora? Mas a gente não sabe que talvez Deus esteja entendendo em tudo isso aí, que muita coisa pode mudar na vida desses seres humanos, que eles possam despertar mais para o seu Deus. Eu não posso afirmar isso. Seria muita tolice minha afirmar isso. Querer ser o bambambam e afirmar isso. Deus é assim que Deus está fazendo. É tolice. Qualquer pessoa que vai fazer isso é tolice, porque você não sabe. Às vezes Deus não quer mostrar assim. Entendeu? Vai afirmar uma coisa que ele não tem convicção, que ele não tem certeza. Então o que eu estou mostrando é, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, pode ser isso. Deus, ele permite um céu de bronze nesse período, porque para que muitas pessoas, muitas coisas aconteçam, muitas mudanças há diante de um povo, diante de uma sociedade, diante de estados, diante de países, diante do mundo. Deus pode tornar e tem tornado um céu de bronze, não é? Outra coisa, nesse caso aí, é como a gente está colocando, Deus tornando um céu de bronze sobre você, sobre mim, sobre um povo. Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Pastor, biblicamente já aconteceu? Jó, céu de bronze na vida de Jó. E naquele período, naquele tempo, o céu de bronze não foi por causa dos pecados de Jó. Não foi porque Jó estava andando em desobediência. Não foi porque Jó, ele, digamos assim, ele falhou diante de Deus. O céu de bronze na vida de Jó foi, digamos assim, uma determinação de Deus. Não é uma permissão de Deus, uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu aquilo, Deus falou, não, eu vou colocar um céu de bronze. Se você for ler, Jó orava, Jó pedia, Jó clamava, e Deus, entendeu? Não ouvia momentaneamente. Depois que as coisas começaram a acontecer, um céu de bronze na vida de Jó, que foi Deus quem causou. Outra forma de um céu de bronze é quando, justamente segundo a leitura que nós fizemos, quando a minha vida ela está totalmente errônea diante do Pai, quando eu não reconheço essas minhas falhas, não reconheço os meus erros, e eu estou vivendo, digamos, diante de Deus de uma forma desobediente, não é? A minha vida tem sido uma desobediência total diante de Deus. Então a Bíblia diz, a Bíblia já está me dizendo que um céu de bronze pode se estender sobre mim quando eu me torno desobediente em todos a palavra de Deus, em todos os propósitos de Deus na minha vida, eu me torno desobediente. Então eu estou causando, estendendo um céu de bronze sobre mim. Aí já não é Deus, sou eu quem estou estendendo um céu de bronze sobre a minha vida, não é? Sobre a minha própria história. Então isso pode acontecer. Vemos então um céu de bronze realmente segundo a vontade permissiva de Deus, e vemos também um céu de bronze criado por mim mesmo, que foi essa pergunta que Dri nos fez, não é? Será que nós podemos causar? Sim. Quantas vezes eu causo um céu de bronze sobre mim, eu estendo um céu de bronze sobre mim pelas minhas ações. Às vezes o céu de bronze vem por aquilo que eu faço, não é? Um céu de bronze vem porque eu tranco meu coração. Um céu de bronze vem porque meu coração está endurecido com ódio, com raiva, com mágoa. Eu clamo, Deus não responde, por que Deus faz? Porque o meu coração, ele está, repleto de coisas, de sujeiras, de coisas ruins, das quais não atrai a presença de Deus. Não atrai a presença de Deus, não é? É um céu de bronze. É um céu de bronze. E às vezes o céu de bronze é por não clamar a Deus, não chamar, não pedir, não buscar a Deus como convém, diz a Bíblia. A Bíblia nos afirma assim, a gente vê antes disso, a gente vê céu de bronze, como eu dei um exemplo de um céu de bronze na vida de Jó, a gente vê céu de bronze na vida de um povo que busca esse céu de bronze, que foi o que Deus colocou aqui. Então eu estou mostrando para você biblicamente, que muitas vezes o céu de bronze é causado por mim mesmo. Então eu tenho que entender quando eu estou causando esse céu de bronze, e jamais eu poderei colocar essa culpa em Deus. Jamais eu poderei colocar essa culpa em Deus. Eu tenho que ter esse entendimento para que eu possa até saber como buscar e como orar, e ter um coração mais tranquilo em Deus,
para que eu possa alcançar esse céu de bronze, deixar de estar sobre mim. Nessa mensagem, a Bíblia diz assim, sobre o céu de bronze sobre a sua vida. Então você vai perceber que não é um céu de bronze para todos, não é um céu de bronze na vida de todo mundo, de todo um povo. Às vezes é um céu de bronze na vida de alguém que está do meu lado, mas não está um céu de bronze para mim. Está um céu de bronze para alguém que está do meu lado. Está um céu de bronze para um vizinho. Está um céu de bronze para mim, mas não está para os outros. Então observe que este céu de bronze é um céu, digamos assim, particular. Não é o céu de Deus, é o meu, o meu céu. Se você for ler, você vai entender que na leitura fala sobre o seu céu, fala sobre a terra debaixo dos teus pés. Então eu posso estar numa terra fértil, eu posso estar numa terra fértil para os outros, mas aquela terra, para mim, ela se torna uma terra de ferro. Ela se torna. Lembra do que Bia falou? Às vezes eu coloco um currículo, às vezes eu busco aquilo, eu faço outra coisa, eu faço isso, faço aquilo, e de repente eu olho e falo assim, fulano nem colocou um currículo e veio o emprego procurar essa pessoa. Eu não entendo isso. Parece que eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Os dois oraram. Não é? Oi? E os dois oraram. E os dois oraram, muitas vezes, entendeu? Então o que acontece? O que acontece com isso? Muitas vezes esse céu de bronze é criado por mim mesmo, pela minha maneira, pela minha forma de orar, de buscar, de pedir. Como está meu coração? Quantas vezes você pede a Deus para que Deus te dê determinadas coisas? Suponhamos, Deus, abre aquela porta de emprego para mim. Deus, faz com que aquela porta de emprego se abra aqui, para que eu possa ficar mais firme. Muitos falam até assim, Deus, eu tenho desejo de ofertar na tua casa, eu tenho desejo, Senhor, de ser dizimista, mas eu não tenho um trabalho, eu não tenho um emprego. Então abre uma porta, aí de repente uma porta se abre. Aí aquela pessoa, quando passa um período, um tempo, ela está dizendo assim, sabe por que nunca mais eu fui para a igreja? Porque eu estou trabalhando muito. Ela está criando para si, até naquilo que Deus abençoou a vida dela, ela está criando uma terra de ferro e um céu de bronze, porque naquilo que Deus deu, ela está trazendo agora como maldição, tornou aquilo que Deus deu como bênção, como agora uma maldição. Eu não vou mais, não vou muito à igreja, por causa dos meus filhos, está lançando os filhos como algo que está impedindo dela buscar, isso é perigoso. Não é? Ela está colocando uma bênção que foi na vida dela, ela está tornando aquilo depois uma terra de ferro ou um céu de bronze. Quantas pessoas elas estão vivendo próximo a outras pessoas, mas ela não alcança. Mas isso, se você for parar para observar, normalmente as pessoas vão dizer que é Deus. Não, porque Deus, ele ama mais um do que outro. A Bíblia não mostra isso, é o contrário. A Bíblia mostra o contrário disso. Deus não faz acepção de pessoas, mas é o coração das pessoas, é como está o seu coração diante de Deus. Quantas pessoas oram a Deus pedindo, mas o coração está cheio de orgulho? Quantas pessoas pedem a Deus alguma coisa, e quando recebe aquilo, ela se orgulha com aquilo, ela pega aquilo e coloca um orgulho no seu coração, e aquilo, ao invés de ser uma bênção para ela e para todos, entendeu? Ela causa aquilo, ela torna aquilo uma maldição na vida dela. Existem muito céu de bronze e muita terra de ferro, entendeu? Que é causada simplesmente pela maneira como eu ouço, como eu recebo, como eu tenho no coração. Existem pessoas que tornam céu de ferro na vida dela, sabe por quê? Porque ela não consegue ver a felicidade de outra pessoa. Ei, para pensar. Escute bem, tem pessoas que ela não consegue ver a felicidade de outra. Se ela vê que alguém comprou alguma coisa, ela fica perguntando por que é que fulano comprou, por que é que ela tem, e ela não tem. Ela fica infeliz com a felicidade dos outros. Se alguém estiver sorrindo, feliz, ela pergunta, não vejo motivo para essa alegria toda, para essa felicidade toda. Tem pessoas que têm esse coração, e a gente não pode permitir, aceitar que a gente tenha um coração que torne o nosso céu de bronze e a nossa terra de ferro. Então, aprendemos na palavra de Deus que esse céu de ferro, não é? Essa terra de ferro, esse céu de bronze, a Bíblia está dizendo nesse contexto aqui, que seria e aconteceria, não é? Aconteceria na vida das pessoas desobedientes. Essa mensagem estava dizendo, quando vocês entrarem naquela terra, se vocês não fizerem tudo que Deus ordena que vocês façam, e viva da maneira que Deus está ensinando a viver, o céu vai estar de bronze, a terra de ferro. Então, nesse contexto,
nesse contexto do que nós lemos, o Senhor está dizendo a um povo que aí iria entrar numa terra que era a promessa dele. Observe, a gente pode entrar num lugar que é promessa de Deus, no lugar que é a bênção de Deus, e tornar a bênção maldição. Para pensar, pensa aí comigo, pensa comigo. Deus estava levando aquele povo para uma terra prometida, né? Não é assim que a Bíblia diz? Era uma terra, era Canaã, era uma terra prometida. Se era uma terra prometida, prometida por quem? Por Deus. Se era uma terra prometida por Deus, eu pergunto para você, era uma terra abençoada ou amaldiçoada? Isso aí que você respondeu, uma terra abençoada. Se é uma terra prometida e era uma terra dada por Deus, era uma terra amaldiçoada ou abençoada? Abençoada. Tanto abençoada que a Bíblia diz que lá as coisas eram gigantescas, tudo era gigante, tudo era próspero demais, era uma prosperidade enorme. Então era uma terra abençoada. E por que Deus diz que essa terra, essa que a gente falou aqui agora, seria de ferro? Você entendeu? Que uma terra, um lugar que é uma bênção, ela pode se tornar uma terra de ferro. E quando é que isso acontece? Quando você, ao entrar neste lugar de bênção, você torna ela de ferro pela sua desobediência. Você entende como a Bíblia ela leva a gente a entender e compreender muito a respeito de obediência, fidelidade diante de Deus? Eu quero então aconselhar você. Não existe homem e ser na terra que seja perfeito. Não existe justo no sentido de perfeição. Não existe. Não tem ninguém perfeito. Tira do seu coração isso. Se alguém já te disse isso, tira do teu coração. É mentira. Se alguém falou isso, é mentira. Não tem ninguém perfeito. É por isso a graça de Deus sobre você, sobre mim, sobre a humanidade, é por causa disso. Porque Deus, ele criou o mecanismo da graça, porque Ele sabe que na terra não tem ninguém justo, perfeito. Então Ele cria o mecanismo da graça para que você tenha a oportunidade de alcançá-lo pela graça, favor não merecido. Então ninguém merece. Estamos debaixo da graça. Só alcançamos Ele por causa dessa graça, do favor não merecido. Está diante de você e de mim a bênção e maldições. Está diante de nós, nesse contexto da leitura, céu de bronze e terra de ferro, na desobediência. Mas está também nesse contexto bênçãos de Deus, sabe, a graça do Senhor, a manifestação do poder de Deus, o agir de Deus está também sobre nós nesse contexto como bênção. Deus disse, obediência é bênção, desobediência é maldição. Aí já tem bronze e ferro, céu de bronze, terra de ferro. Agora, quando a gente sai desse contexto da Bíblia e traz para o nosso tempo, para a nossa vida, não é? Para esse céu de bronze e essa terra de bronze na minha vida, então eu posso causar céu de bronze, Deus não me ouvir, não porque Deus fez o céu de bronze, é porque o meu jeito, o meu coração, a minha maneira de ver, de enxergar, é buscar a Deus, obrigando que Deus faça na minha vida, ou seja, obrigando em que sentido, pastor? Reclamando, Deus, cadê o Senhor? Deus, por que o Senhor não faz? Parece que o Senhor não olha para mim, parece que o Senhor não me vê, parece que o Senhor não me ama. Eu fico cobrando uma coisa de Deus, eu estou tornando um céu de ferro sobre mim. Então eu tenho que entender que Deus ele é soberano, e que aquilo que eu vou receber do Senhor, eu vou precisar ter um mecanismo chamado fé, confiar nele. O céu de bronze vai estar enquanto eu não confio. Quando eu oro, busco e confio, foi aí que Maiana falou aquela mensagem. Quando a sua oração, sua fé, sua confiança alcança o ouvido de Deus, esse céu de bronze que você criou, que não é o céu de bronze de Deus, mas que você criou, ele é quebrado, ele é desfacelado por conta da sua fé, da sua vida com Deus, do seu coração diante de Deus. Entendeu? Então, o que eu posso dizer a você é que esse céu de bronze que você está vivendo, criado muitas vezes por você e por mim mesmo, ele pode passar, mas vai depender muito de você e de mim. Não é de Deus, é de mim e de você.
esse céu de bronze. Às vezes um céu de bronze está para que você ore mais, para que você busque mais. Deus às vezes permite um céu de bronze, ou seja, o silêncio dele, para você ter mais momento com Ele, momento com o Senhor. E isso é para qualquer um. Isso é para qualquer um. Não é só para aquele que nunca mais leu a Bíblia, nem só para aquele que nunca mais orou. É para todos nós que muitas vezes achamos até que temos muito Deus e vamos diminuindo a nossa comunhão com Deus. Quero convidar você a ter uma comunhão maior com Deus. Estamos encerrando esse momento, mas eu quero dizer para você que a sua comunhão com Deus pode cada dia mais fazer com que, se exista um céu de bronze que você criou, o mesmo Deus vai trazer um entendimento e esse céu será desfeito também por você. O mesmo céu de bronze que você cria, que Dri perguntou, nós podemos criar um céu de bronze? Pode. A mesma pessoa, Dri, e a mesma pessoa que está agora nos assistindo, a mesma pessoa que cria um céu de bronze para si, ela também pode destruir, quebrar, tirar esse céu de bronze, porque ela criou, ela também desfaz. E como eu crio nas minhas ações, e como eu tiro esse céu de bronze, também nas minhas ações. Entendeu? Eu vou agir de uma forma correta para que Deus possa abençoar mais minha vida. Pastor, eu oro tanto para Deus fazer algo na minha vida, pastor, e eu estou amarrado com isso nunca desfaz. Você já parou para olhar para a sua vida? Se você não tem guardado no seu coração raiva, ódio, mágoa, ira, você já parou para pensar? Então um céu de bronze nessa área pode estar sendo criado por você por conta desse rancor, por conta dessa mágoa, por conta disso que você está criando. Pastor, eu faço de tudo para não ter ódio de alguém, mas eu tenho uma pessoa, pastor, uma só, também, pastor, graças a Deus, amém, Jesus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus, é só uma, pastor, eu amo todo mundo, amo o mundo todo, mas é só essa pessoa, né, pastor, e também, uma pessoazinha só, não tem problema, né, só tem uma pessoa que se eu ver vindo de um lado, eu passo para o outro, se eu puder, seria bom eu não ver, também é só uma, pastor, pode ser meia. É ódio no seu coração, não é por quantidade, é pelo que está em você. Se você odeia 1000 pessoas, vai ser a mesma coisa de odiar uma pessoa. Diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10.000 pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar. Diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10.000 pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim. Não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar. Diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10.000 pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar.
diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem.
né, como ódio. Não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse, Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso, Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta, Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais.
Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse: Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso: Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim: é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse: Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso: Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim: é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse: Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso: Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim: é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse: Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Pedro disse isso: Senhor, é difícil a gente perdoar dessa forma. Quando ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, é infinito a forma de perdoar, Pedro. Mas Pedro diz assim: é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, é a mesma coisa de você odiar uma pessoa. Ah, pastor, aí também é demais. Essa mesma coisa que você falou aí, Pedro também falou. Pedro disse: Senhor, como é que pode? Aí fica difícil a gente perdoar assim, não é? Dessa forma. Quando ele pergunta: Senhor, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? E o Senhor disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ele quer dizer, diz assim, é duro, não é? É difícil. Mas a gente não consegue perdoar diante das pessoas, dos seus olhos, dos meus olhos, vai ser uma quantidade maior. Mas diante de Deus, Ele não conta pela quantidade de ódio de pessoas que você tem. Não é como ódio, não, é ódio. Se você odeia 10 mil pessoas, se odiar uma pessoa, ah, pastor,